Senhor, passando aqui rapidinho para ministrar aqui, né? Uma passagem que o Senhor, Ele me deu. Estava no ciclo de oração hoje de manhã, eu não ia mais gravar vídeo hoje, né? Mas não é como a gente quer, como Deus quer, que eu já tinha postado uma com música, um short lá, mas é como Deus quer, não como eu quero, né? Tem que obedecer, fazer a vontade do Senhor, que Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Então vamos obedecer tão somente. Assim como os homens de guerra, que eu vou ministrar essa palavra, eles obedeceram os capitães. Então vamos lá. Lá no ciclo de oração, voltando rapidinho, lá foi ministrado, né? Foi pouca gente, mas eu creio que só foi tão somente que Deus queria estar, né? Não se encontra dois ou três, falando o nome do Senhor, Ele se encontra presente. Então foi tão somente assim, Ele se fez presente. Mas eu observei uma coisa, que as pessoas, cada um, né, pegou ali a sua parte, porque Deus não fala com as paredes, Ele falou com quem Ele queria falar ali. Mas o engraçado é que as pessoas não estão tão focadas em você, ela acha que tudo ali é para você, mas Deus, Ele nos sonda e Ele nos conhece, sabe qual foi a minha parte que era para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então, tá lá em Números, no seu capítulo 31, no versículo 54, vai dizer: Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi falado lá, aqui um pouco a mais antes, os oficiais, ele observou que os homens de guerra já tinham trazido, fez as contagens direitinho, eles tinham ali cumprido a missão dele. Então ele queria dar uma oferta, né? Uma oferta voluntária a cada um deles. Que Deus quer dizer para a minha vida e para a tua vida. Então foi isso que Moisés fez, ele recebeu, né? Ele recebeu as ofertas e deu a cada um para os filhos de Israel diante do Senhor. É assim que Deus faz, Ele nos dá presente, Ele nos presenteia, né? É Deus que nos honra, é Deus que manda nos abençoar. E ai daquele que não abençoar. Deus já tem falado, já tem mandado te abençoar e não tem te abençoado. Aí que Deus começa a apertar, né? Bota espírito de loucura. Não praga não, mas é verdade, gente. Deus, quando manda abençoar, a pessoa não abençoa, a pessoa paga um alto preço, né? Deus aperta mesmo ali, porque tem que abençoar. Se Deus mandou, tem que fazer. Porque Deus, Ele nos abençoa para a gente abençoar outra pessoa, entendeu? É assim que funciona. Então é isso. Essa passagem de hoje está dizendo: vai ter presente, vai ter anel de ouro, vai ter pérolas. Deus, Ele sempre sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. Aí voltando do ciclo de oração, né? Depois que eu entreguei o jejum, tal, Deus, Ele me deu essa passagem aqui, a gente já tá lá em Jó, no seu capítulo 36, no seu versículo 33, que vai dizer assim, ó: O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Dele é zeloso na sua ira contra a injustiça. Eu não sei qual a injustiça que você está passando nesse momento, nesse dia. Eu também não sei se está acontecendo alguma injustiça e não chegou ao meu respeito ainda. Eu sei que injustiça já vem passando, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei qual a injustiça que você está passando nesse dia, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é fiel para fazer justiça, porque Ele é o justo juiz. E nesse dia de hoje eu quero profetizar que Deus, Ele vai fazer justiça na minha vida e na tua vida. Se tão somente você crer, se tão somente você está sendo ali obediente, fazendo a vontade do Senhor, agradando a Deus, então não tem como Deus não ser na minha vida e não ser na sua vida. Então eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que vai ter justiça na minha vida e na tua vida, porque é Deus que nos conhece, é Deus que nos sonda, é Ele que nos justifica. Deixa essa mensagem no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, que possa ser uma mensagem de consolo, né? E vai ter presente, vai ter ouro, vai ter tudo que Deus tem a oferecer, de bom e de melhor, na minha vida e na tua vida. Servos escolhidos, separados para Deus, para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde, Deus abençoe.